Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Boa noite, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento da Bet Oficial da Nação. Lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Faça seu cadastro agora mesmo na Bet Oficial da Nação. Tem rodada boa aí, final de semana, né? Tem mais Mengão aí pra gente tá fazendo aquela fezinha e eu vou trazer dicas aqui, como sempre. As nossas de ontem bateram. Olha só, a gente também chega aqui lembrando que você pode garantir a sua casa com a Vivi Homes Orlando agora mesmo. Entre em contato com ela. No final do vídeo, a gente deixa sempre aí uma casa para você acompanhar, ver como é que é. Você que tem curiosidade de saber como é que é investir numa casa em Orlando, chama aí a Vivi Homes Orlando, fala que veio pelo Paparazzo Rubro-Negro. Olha só, a gente também tem aqui, cara, um aplicativo que eu gosto de utilizar, que é o SofaScore. É o aplicativo melhor que tem para você ver os números dos jogadores, ter as informações sobre futebol, tudo num só aplicativo. É o melhor aplicativo de futebol do mundo e você pode garantir agora fazendo o download no comentário fixado, na descrição. A gente está sempre colocando o link aí à disposição do SofaScore para você estar muito bem informado sempre sobre futebol, tá? Então garanta agora mesmo o seu download. Olha só, dá os parabéns aí, né, ao nosso mister, o Jorge Jesus. Hoje é aniversário do JJ, né, o nosso mister. Então dá os parabéns aí ao Jorge Jesus, né? Pô, que tá na história, não tem jeito, né? Vai ser sempre lembrado aí o nosso mister. Olha, a torcida do Flamengo ficou muito empolgada com a chegada do Samuel Lino, com a contratação do Samuel Lino, né? A possível chegada do Samuel Lino. As recentes investidas aí do Flamengo no mercado da bola estão provocando reações fortes aí entre os torcedores, né? Muita gente dizendo que o Boto acordou, realmente eu falei isso, a pressão funcionou, né? E após anunciar o Saul Níguez, né, trazer até entrevista dele e tal, encaminhar as chegadas do Emerson Royal e Carrascal, que já estão chegando, vão chegar, né? Estão certos já, negócio fechado já, né? Falta só anunciar. Mas como ainda não assinou, para mim só vale depois que assina. Por isso que você tem que manter sempre, né, de forma tranquila. O Flamengo agora está negociando de forma avançada também o Samuel Lino, do Atlético de Madrid, por valores que giram em torno de 25 milhões de euros, cerca de 162 milhões de reais na cotação atual. A notícia repercutiu de forma intensa na torcida do Flamengo. E aí, alguns torcedores também rivais, né? Com que dinheiro? Com que dinheiro? Como que compete? Precisamos de uns 3 anos para chegar perto desse nível. O povo esqueceu pelos aportes iniciais do Pedrinho para nos tornar competitivos, mas a maior parte dos investimentos deles são para pagar dívidas. Olha só. Os cruzeirenses estavam achando já que era o ano deles e agora já estão assustados com as contratações do Flamengo. O clássico com o Vasco vai virar estilo Barcelona espanhol. A diferença entre os rivais fica cada vez mais absurda, os vascaínos preocupados. Os caras estão se reforçando bem. Cadê meu ponta direita, Botafogo? Aí, os caras usando para cobrar o Botafogo. Isso aqui é assustador. O Flamengo está tirando um jogador importante do Atlético de Madrid. Jogou na Copa do Mundo de Clubes contra o Botafogo na vitória por 1-0 em cima do Botafogo pelo Atlético de Madrid. Não é que buscou um refúgio. Que baita contratação se ela se concretizar. Vai acontecer. O Palmeiras não tem mais Paulinho, Estevão e Richard Rios. E ainda não se reforçou à altura. Palmeirenses preocupados, botafoguense, vascaíno. Nem tem por que o vascaíno vai brigar por nada. Cruzeirense, tá todo mundo preocupado. Todo mundo preocupado. É para preocupar mesmo. O Flamengo, o malvadão, tá no mercado. Né? O malvadão tá no mercado. A gente também tem aqui o Emerson Royal, né, que deve chegar nesse sábado para assinar com o Flamengo. Então a previsão é de sábado, chegando no Rio de Janeiro. Amanhã, o Saul sendo apresentado no Ninho do Urubu, né? O Saul Níguez sendo apresentado amanhã pela manhã no Ninho do Urubu. E aí a gente tem também o treino do Flamengo, que a gente vai poder fazer imagens no Ninho do Urubu, tá? Então, o lateral Emerson Royal
deve desembarcar no sábado. Informação aí revelada por seu pai em conversa com o Vampeta na Jovem Pan. O jogador aí tem acerto encaminhado com o Flamengo e aguarda apenas a autorização final do Milan para viajar e concluir os últimos detalhes da sua transferência. E a gente também tem algumas outras informações importantes para passar aqui. Eu já falei para vocês que a apresentação do Saúl Ñíguez amanhã, nesta sexta-feira, no Ninho do Urubu, tá? Então, logo após aí o treinamento, o treino é por volta das 10 da manhã, então estaremos lá para trazer tudo para vocês, as últimas notícias do Mengão, a apresentação do Saúl e também treino do Flamengo. Olha só, o Léo Dias Esportes trouxe uma exclusiva, tá? Uma notícia exclusiva que o Emerson Royal já está fechado com o Flamengo, tá? Só falta assinar mesmo, mas já está fechado. Então, é uma notícia aí importante. Emerson Royal já é do Flamengo, segundo o Léo Dias Esportes. Não tem errado o Léo Dias, né? Em contato com o jogador, né? O portal Léo Dias confirmou de forma oficial que chega ao Rio de Janeiro. Falaram entre sexta e sábado, tá entre sexta e sábado, tá? Então vem de Milão para assinar o contrato com o Flamengo. E a gente teve aí o Flamengo também mirando, aí, segundo o jornalista Gianluca Di Marzio, o Flamengo demonstrou interesse na contratação do atacante angolano Mbala Nizola, tá? Que pertence aí à Fiorentina e atualmente está emprestado ao Lens da França. E o Flamengo também fez sondagens ao Noah Okafor. Esse a gente já tinha trazido, né, atacante suíço do Milan, mas o jogador não se mostrou interessado na transferência, tá? Então, o Flamengo aí, tá avassalador no mercado, tentando aí o angolano Mbala Nizola. O Flamengo tentando aí vários tipos de jogadores, né? Mas com alguns o Flamengo está indo muito certo e contratando jogadores que vêm para fazer a diferença no futebol brasileiro, tá? Ele confirmou então o Emerson Royal que está vindo ao portal Léo Dias, né? E o Flamengo pagará 9 milhões de euros, cerca de 58 milhões de reais ao Milan para contratar em definitivo aí o Emerson Royal. Lembrando que o Flamengo está vendendo aí por 25, podendo chegar a 30 o Wesley, e está pagando 9 num jogador também de nível de seleção e sobram 21, né? Então o Flamengo está bem demais agora, precisou de muita pressão para o Flamengo acordar, mas agora nesse momento está bem demais no mercado. E a gente tinha o Carlos Eduardo, bem lembrado pelo Flabolado, olha só, lembra disso? Quem lembra disso aqui? Alguém lembra disso aí? Olha lá, ele está dançando, é uma figura. Alguém lembra disso aqui? Ó, Carlos Eduardo, daqui a alguns anos ninguém mais vai querer jogar lá no Flamengo. Aí ele meteu um chupa Carlos Eduardo, ó. As contratações do Flamengo que o Flamengo tá fazendo. O Flabolado dançando, cara, sensacional. Mas é isso aí, cara, né? Foi tirar onda, tirou onda na hora errada e com o time errado, né? Tirou onda com o time errado. Vai ter que aturar, hein, Carlos Eduardo? Obrigado aí pela Copa do Brasil, né? Você fez aquele gol que acabou ajudando o Flamengo a passar naquele duelo lá do Elias, no Maracanã contra o Cruzeiro. Você fez o gol no jogo de ida, um gol que salvou o Flamengo e o título nosso de 2013, mas falou besteira e aí tem que aturar, né? Olha, o Samuel Lino não pretendia voltar ao Brasil no momento, mas mudou de ideia ao saber que a proposta era do Flamengo. Quando ele soube que era pro Flamengo, né, segundo o Léo José, repórter do Coluna, ele não tinha essa intenção de voltar, mas quando falaram para ele, peraí, é pro Flamengo, você jogou lá na base e tal, é pro Flamengo, tá? Quando ele soube que era o Flamengo, ele mudou de ideia e aceitou o projeto, né? Então o Flamengo deve desembolsar cerca de 25 milhões de euros, cerca de 162 milhões de reais ao Atlético de Madrid, para contratar o jogador de 25 anos, e a proposta para ele, pelo visto, pelo que falam aí, entre luvas, salário e tudo mais, pode chegar a 5 milhões de euros, e aí é diluído em tempo de contrato, tá? Então o Flamengo
gastando no Samuel Lino aí mais ou menos o valor do Wesley. Mas o Flamengo está tranquilo, o Flamengo vendeu tanto, o Flamengo tem tranquilidade aí para gastar e contratar, tá? Então eu estou muito tranquilo aí agora. Se a gente pressionava para ter as contratações de peso, agora, graças a Deus, está tudo acontecendo, né? Espetacular. Olha, de acordo com informações aí do portal Goal Brasil, o Everton Cebolinha se tornou um dos principais alvos do Grêmio para a próxima temporada. O clube gaúcho pretende formalizar uma proposta ao Flamengo pelo atacante de 29 anos, visando a disputa de 2026, né, do Brasileirão, temporada 2026, né, visando a disputa da temporada 2026, mandando para a galera aqui que eles escreveram errado. Mas vamos lá. Então o Cebolinha tem 14 partidas pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro, não pode defender outra equipe na competição nesta edição, tá? Então a diretoria do Grêmio aprecia o nome do jogador, prepara aí nos bastidores uma proposta, já trabalha aí para repatriar ele já para o próximo ano, pode ser que seja agora já, ele atua nas outras competições e aí ele no Brasileirão eles se preparam para o próximo ano ou ele só vai para o próximo ano, né? O Flamengo que avalia algumas propostas, algumas sondagens, na verdade, pelo Michael, não aceitou a proposta. O Flamengo até queria, mas o Michael não aceitou a proposta do Aula, né? Da Arábia Saudita, que é a segunda divisão. Ele não aceitou o projeto e o Flamengo segue avaliando. Aí, o Flamengo deve negociar jogadores aí que atuam na ponta. Lembrando, né, que ainda tem aquela situação do Bruno Henrique, que pode ser punido a qualquer momento, pode ser suspenso. E o Flamengo está se preparando, trazendo Samuel Lino, se preparando, trazendo jogadores aí para o ataque, sabendo que pode ter perdas ainda nessa temporada. A gente tem algumas outras notícias para trazer aqui para vocês. Cara, foi muita coisa de ontem para hoje, né? Muita notícia, né? A gente viu também o Pedro, né, postando, cara, acabou que a gente nem falou aqui, o Pedro postando sequeda o Wesley Franca, pedindo pro Wesley ficar no Flamengo, né, continuar no Flamengo, fez uma postagem pedindo pro Wesley ficar no Flamengo. Tá tudo na boa, né, cara? O Pedro tá tranquilo de novo, o clima melhorou, então agora não deixa ninguém, gente, não deixem usar o WhatsApp. Bloqueia o sinal da internet lá no Ninho, não deixa usar o WhatsApp. Não deixa ninguém vazar nada no WhatsApp, pelo amor de Deus, que tá tudo tranquilo de novo. O Flamengo ganhou 24 horas sem notícia ruim, só notícia boa, né? Se tivesse perdido, iam dizer que as contratações eram cortina de fumaça. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Então que continue assim, gente, né? Olha, o Flamengo ainda para completar vai receber mais de 10 milhões de reais pela venda do Otávio ao Paris FC, tá? Ex-zagueiro aí do Flamengo, Otávio, está sendo negociado com o Paris FC. O Porto vendeu o jogador por 20 milhões de euros. Segundo o André Cury, empresário do jogador, o Flamengo tem direito a 6% do valor da venda do Otávio. Então, além disso, o Flamengo tem mais 2,2% garantidos por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA. E o Flamengo, então, receberá 8,2% do valor total da venda, totalizando 1.640.000 euros, né, em torno de 10,6 milhões de reais na cotação atual, segundo o Vene Casagrande, tá? Então tem mais dinheiro entrando nos cofres do Flamengo, está falando aí de 1,5 milhão de euros, mais de 1,5 milhão de euros, ou seja, já bate aí no valor que tem que pagar do Emerson Royal, do Samuel Lino, ou seja, é muito dinheiro entrando no Flamengo o tempo todo, né? O Flamengo e a Roma estão aí trocando já, né, documentação para a ida do Wesley. Então o Emerson Royal está chegando e o Wesley está saindo, tá? O Wesley, então, já está na troca de documentação, já se prepara para embarcar, tá? Então essa é a notícia que eu acabo de receber, que o Wesley já está se preparando para se despedir dos companheiros e já vai preparar as malas para embarcar para a Itália. O Wesley está a ponto já de embarcar para a Itália. Agradecer, né, o futebol do Wesley, agradecer o que fez pelo Flamengo e um até breve, né,
que, se Deus quiser, vai arrebentar também lá na Itália, vai arrebentar na Europa e que volte ainda melhor de lá. Olha, a prefeitura assumiu agora oficialmente, tá, a responsabilidade da retirada das estruturas de canalização no gasômetro. Em suas redes sociais, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, publicou a imagem do documento enviado a Luiz Eduardo Baptista, o BAP, presidente do Flamengo, dizendo que a prefeitura assume formalmente a responsabilidade da retirada das estruturas de canalização existentes hoje no terreno do gasômetro. Abre aspas. Prezado senhor, considerando o resultado da licitação ocorrida nos autos do processo administrativo SMG Pro 2024, e aí o número todo aqui, por meio do qual o Clube de Regatas do Flamengo adquiriu sob condição suspensiva a área do terreno da Marinha e acrescidos mais de 113.209,33 metros quadrados, Foreira União, localizada na Avenida São Cristóvão, 1200, e assumiu o compromisso de realizar no local a construção do estádio de futebol, além de um conjunto de intervenções urbanísticas. No entorno, informo que o município do Rio de Janeiro, por meio desta e de forma a ultimar as tratativas no âmbito da conciliação, propõe a assunção da retirada da infraestrutura da canalização atualmente existente no terreno e pertencente à concessionária estadual de gás. A medida tem como objetivo viabilizar economicamente a execução do empreendimento em conformidade com o interesse público existente na recuperação e no desenvolvimento da área bastante degradada da cidade, em linha com o planejamento urbano da região. Coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Eduardo Paes. Agora sim, o Flamengo pode construir o seu estádio. Agora sim, o Flamengo pode viabilizar. Tem muito menos gasto, agora está formalizado, está lá o documento. Agora o Flamengo pode construir o seu estádio. Agora é só terminar o planejamento lá, financeiro, e agora o Flamengo vai poder construir o seu estádio. E aí, torcedor? Sai ou não sai o estádio? O que você acha? Comenta aqui. Agora eu vou deixar você aqui com mais uma casa entregue de alta qualidade da Vivi Homes Orlando. Lembrando que você entra em contato com ela e pede para ela te indicar aí as melhores casas, os melhores investimentos para você dolarizar o seu patrimônio, e você fala que veio pelo Paparazzo Rubro Negro, que tem condição especial para você na hora do fechamento. Tamo junto. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Você gosta de passar suas férias na Disney? Já pensou em ter a sua casa aqui? Você tem sua casa, passa suas férias e quando você volta para o Brasil, a casa fica alugando, te gerando uma renda em dólar. Você tem imóveis no Brasil e você está querendo dolarizar o seu patrimônio? Entre em contato com a nossa equipe e a gente cuida de tudo para você. Busca por o imóvel perfeito, financiamento, decoração, contabilidade, todo o processo a gente vai te ajudar e você não precisa falar inglês. Então você está esperando o quê? Você já está atrasado, muita gente dolarizando o patrimônio, muita gente tendo casa na Disney, você pode ter a sua. Invista na sua família, invista nos bons momentos que você vai ter nessa casa e ainda ganhando em dólar. Não perca tempo, entre em contato com a nossa equipe.